Papo Mineiro hoje vai ter uma prosa sobre educação, com o economista, professor, escritor, pesquisador Cláudio Moura Castro, conhecido de todos, competências variadas e, como ele mesmo disse, um curioso intelectual. Então, eu não vou ficar aqui falando de currículo dele, porque é a experiência é muito vasta, ele que vai nos contar aquilo que achar mais importante para essa questão da economia da educação. Seja bem-vindo, cidadão Cláudio Moura Castro. Muito obrigado. Boa tarde. Não sei se vai sair boa tarde, mas, enfim, seja o que Deus quiser. É bom dia, boa tarde, boa noite, não tem problema, né? Aquelas pessoas poderão depois assistir a qualquer horário, né? Vai ficar no YouTube e vai ficar no Facebook. Tá certo. Então, doutor cidadão Cláudio, eu acho bom chamar assim, né? É uma palavra forte, né? Tá bom. E aí já pode agora contar para nós, então, onde é que o senhor nasceu, como é que foi as primeiras caminhadas. Vamos lá. Eu acho que um ponto curioso da minha vida é que eu pendulei entre o meu gosto por mecânica, marcenaria, coisas mecânicas e tecnologia e as mais rarefeitas teorias econômicas. Enfim, eu fiquei entre um e outro. Quando eu tinha 10 anos, minha família foi morar em Itabirito. E eu morei dentro da área industrial da usina Esperança. E eu adorava as oficinas. Os velhos artesãos viram que eu gostava, me ensinaram, eu aprendi marcenaria, aprendi ajustagem, e, obviamente, eu tinha que ir no colégio, o colégio era uma bosta, eu detestava o colégio. Eu via que o que se ensinava no colégio podia ser uma grande aventura intelectual, mas do jeito que estava ali, era uma chatice completa. Decorar verbo irregular, decorar declinação em latim, um ensino de história morto, enfim. E nas oficinas era a vida. Limar, serrar, cortar, construir coisas. Com 15 anos eu construí um torno mecânico. Mas, enfim. E aí eu estava encaminhado para a engenharia, óbvio. Mas eu percebi que, pelas minhas relações familiares, eu ia acabar sendo um executivo. Então, que graça tinha estudar engenharia, que eu não gostava, para ser um administrador. Então, eu fui estudar administração. Do primeiro para o segundo ano da faculdade, eu achei economia muito mais interessante do que a administração. Aí mudei para economia. Aí me formei em economia. E aí fui fazer mestrado e doutorado em economia nos Estados Unidos. Quando estava no meio, já bem avançado no doutorado, a Amartya Sen, que aliás, ganhou o prêmio Nobel pouco depois, deu 2 aulas sobre o uso das ferramentas econômicas para examinar os problemas da educação. No fim da segunda aula, eu disse para mim mesmo, é isso que eu vou fazer. E nunca mais tive dúvida. Já fiz uma tese sobre economia da educação, entrei na educação, dei aula em 2 mestrados durante 10 anos, fui professor visitante em Chicago, fui professor na UNB, fui professor na Universidade de Genebra e esqueci a economia. Eu nunca trabalhei um dia como economista. Fiz toda a minha carreira acadêmica como economista, estudando economia e nunca trabalhei. Quer dizer, eu fui para educação, depois ciência e tecnologia, em alguma ocasião me meti com nutrição, umas coisas assim, e fico passarinhando. Então, a primeira fase é essa. Claro. O que inquieta mais o senhor? O que me inquieta é o que inquieta qualquer bom pesquisador. Eu não estou dizendo aí que eu não incluo entre os bons pesquisadores, mas o que inquieta os bons pesquisadores, que é responder perguntas, entender por que as coisas são assim ou assado. Então, o meu mundo é o mundo de decifrar a realidade, que é o mundo de qualquer pesquisador, seja
em infectologia, seja em antropologia, seja em física. Você tem uma natureza que fica brincando de esconde-esconde com a gente e você fica tentando decifrar essa natureza e encontrar boas explicações e ser capaz de formular essas explicações de uma maneira que todo mundo entenda. Digamos que essa é a segunda parte da minha vida. É traduzir aquilo que eu vejo como pesquisador, como técnico, como uma pessoa que frequenta a teoria do que quer que seja, e que isso precisa ser transformado em ideias que qualquer um consegue entender. O que é possível, mas é um grande desafio, e digamos que eu fico nesse espaço de remexer ideias, descobrir coisas interessantes e depois dizer para mim mesmo como é que eu conto isso de jeito que todo mundo entenda. Ótimo, né? Porque as pessoas precisam entender, né? Precisa entender. Não adianta ficar com conhecimento só com o senhor, né? Precisa entender. Tem um economista famoso, Samuelson, que escreveu e ganhou o prêmio, foi o primeiro prêmio Nobel de Economia. E ele dizia o seguinte: qualquer teoria econômica que você não consiga explicar para sua mulher e ela entenda, não deve ser uma teoria importante. Então, eu parto dessa hipótese. Quer dizer, se eu não consigo traduzir aqueles achados que eu estou fazendo para uma linguagem que todo mundo entenda, eu falhei. Isso. Mas o senhor ganhou, né? Quando o senhor fez a tese de economia da educação, o senhor ganhou até um prêmio. Então, é uma boa tese. Ganhei um prêmio. Na verdade, não foi exatamente a tese não foi aceita, então eu reescrevi na forma de um livrinho e ganhei o que possivelmente é o maior prêmio que já foi dado na área de educação, um prêmio em dinheiro, dado pela... E o que falava essa economia da educação? O que o senhor queria explicar com esse título? Basicamente, bom, economia da educação é um campo, quer dizer, significa você olhar o lado econômico das questões educacionais e, sobretudo, relacionado com os seus méritos intrínsecos. Nesse momento, o que a economia da educação estava fazendo, o que eu estava fazendo em várias dezenas de pessoas pelo mundo afora, era perguntando o seguinte: se eu ou alguém gastar um certo tanto para se educar, ou me educar no caso, a que isso corresponde como retorno econômico? Em que meu salário vai aumentar? E essa era uma tese muito importante, porque na medida em que foi muito claramente demonstrado que o investimento em educação é um excelente investimento, muito mais, retorno maior do que investimento físico, isso significa que vale a pena gastar mais na educação. Esse não é um argumento trivial, quer dizer, gastar na educação não é jogar o dinheiro no buraco. Gastar na educação é como você gastar numa máquina que vai tornar o seu processo produtivo mais eficiente. É um investimento. É um investimento. Você gasta e, como resultado, você tem um retorno maior. E o que os números mostram é que o retorno é até maior do que máquinas ou comércio ou o que quer que seja. Os maiores retornos do investimento estão em educação. Então, naquele momento, essa era uma ideia extremamente importante. Eu acho que naquele momento, é extremamente importante até hoje. Só que hoje quem não sabe disso é mal informado, não é? Porque os dados já estão aí há algumas décadas. Não tem dúvida. Então as pessoas não aproveitaram o conhecimento que já é existente. Isso, né? isso. É isso? Agora, o senhor passou por várias universidades, deu aula. O senhor dava aula de quê? Eu comecei dando aula no mestrado de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que hoje chama EPGE. Sim. Dali eu passei para o mestrado de Educação da própria Fundação Getúlio Vargas e, ao mesmo tempo, da PUC-Rio. E aí fiquei. Quando eu fui para Brasília, eu ainda dei um curso no Departamento de Economia da UNB. Depois eu fui para Genebra, dei um curso que não era mestrado ainda, estava virando mestrado, de desenvolvimento econômico.
e um pouco antes eu fui professor da Universidade de Chicago na área de Economia e Educação. Ótimo. Quando o senhor deu aula, por então, de cara, nós podemos conversar sobre 3 países. Brasil, né, lá na Suíça, e nos Estados Unidos. Como é que você vê os diferentes sistemas educacionais desses 3 países? Os Estados Unidos, do ponto de vista do Brasil, é o país mais interessante, digamos, pelas razões erradas para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é o único país rico que tem muito pobre. E é o único país rico que tem muita educação ruim. E, agora, falando a favor, é o país em que há mais inovação na área de educação. Então, quando você pega França e Suíça, que foi 2 países em que eu morei, é aquilo. É tudo bom, tudo antigo, tudo velho, tudo consolidado, tudo muito bem feito, e bem assim de muitos anos, e começaram muitos séculos antes. Os Estados Unidos é muito mais caótico. Então, os Estados Unidos é muito mais parecido com o Brasil. O que a gente aprende entendendo os Estados Unidos tem muito mais uso no Brasil. É claro que alguma coisa a gente aprende na Europa. Por exemplo, como é difícil reformar a educação. Maio de 68, na França, foi para reformar a Universidade Francesa. Até hoje não reformaram. Quer dizer, então, pelo menos desse lado negativo, a gente aprende muito com essa inércia europeia, dificuldade de mudar. Mas também, quando muda de uma forma muito mais organizada do que a nossa. Não tem dúvida que o sistema pessoal, às vezes, é um pouco melhor, ou em alguns aspectos, e outros não. Né? Nada é perfeito também, né? Nada é perfeito. Quando a gente olha a reforma educativa da Inglaterra, uns 20 anos atrás, mais ou menos, a reforma educativa da Suécia, na década de 70, foi uma reforma que foi planejada para durar 10 anos, a sueca. E tudo foi previsível, tudo foi arrumadinho. Quer dizer, isso mostra alguma coisa, quer dizer, mostra a maturidade política do país, a capacidade das instituições, etc. Mas, enfim, no varejo, o que a gente vê de mais interessante é sempre nos Estados Unidos, que é mais criativo, que é mais ebulição, mais problema para lidar com alunos fracos, com minorias raciais, etc. Então, isso é muito claro, quer dizer, os Estados Unidos, para o bem e para o mal, é o nosso modelo. Não para imitar, mas para viver a temática, viver os problemas que eles estão vivendo, que são muito parecidos com os nossos, comparado com os outros países de primeiro mundo, porque não adianta achar que eu vou para o Paraguai e que eu vou aprender muito sobre como é que eu vou reformar a educação brasileira. Não tem dúvida. Mas aí o senhor voltou e o senhor foi um dos responsáveis pelo projeto inovador da Faculdade Pitágoras. Isso, né? Isso. E também tem a questão da ser um voluntário na Conspiração Mineira pela Educação. Também. Conta para nós essas duas ações. Vamos lá. Quando eu estava nos meus últimos anos antes de aposentadoria, quer dizer, quando eu completei 60 anos, eu disse, acabou, volto para cá. Planejadamente. Um pouco antes, eu recebi um convite do Valfrido para pensar uma faculdade. E aí, estando lá, e estando trabalhando com educação superior no BID, eu tinha muito contato, eu tinha muita leitura, eu tinha muito trânsito, tinha muito diálogo com pessoas da área, e eu desenhei uma faculdade que eu acredito que hoje seria extremamente inovativa, apesar de que 20 anos já transcorreram, e que ninguém fez nada com o mesmo nível de avanço. E eu digo avanço porque significa nos aproximarmos daquelas instituições de primeiro mundo que têm resultados mais impressionantes. Então, não é só o meu palpite de que é avanço. E isso foi concebido, foi implementado. Mas
o Pitágoras, que tinha 3 sócios, tinha um acordo de acionistas pelo qual os donos, os acionistas, não podiam ser executivos. Então, eles tinham que profissionalizar a gestão. E eles tiveram extremo azar na escolha do executivo principal. 3 vezes eles erraram. Na primeira vez não foi sério, durou pouco. Na segunda foi sério e na terceira foi seríssimo. A instituição entrou em crise, quase fechou, e o modelo sumiu. Quer dizer, entre os escombros, praticamente tudo que eu fiz sumiu. Aí, o que eu fiz? Casquei fora. Claro. E o que tinha de diferente? O que tinha de diferente, professor? Primeiro, a ênfase na formação de base dentro do ensino superior. O nosso ensino superior, ele copia o ensino superior francês de 50 anos atrás, ou 100 anos atrás. Quer dizer, ele é diretamente profissionalizante, porque na França, o lycée era extremamente elitista, extremamente completo, então as pessoas saíam prontas com a sua formação e entravam num curso profissionalizante. Isso está longe de acontecer no Brasil e no mundo. Então, mesmo nos Estados Unidos, os 4 anos de faculdade, 2 anos são de formação geral. E o Brasil nunca percebeu que o mundo era que ele estava completamente na contramão do mundo, de oferecer um curso profissionalizante para quem não tem uma visão ainda geral. E o que eu fiz foi introduzir quase que 40% do currículo de formação geral, que incluía português, espanhol, inglês, antropologia, sociologia, estatística, enfim, aquilo que a gente... literatura, ética, os estudantes de engenharia tinham que estudar literatura e tinham que estudar ética, e os resultados foram bem... bom, isso de um lado. Do lado da sala de aula, uma sala de aula muito menos baseada na aula expositiva e muito mais baseada em grupos, em discussão entre alunos e a partir de um passo a passo muito bem estudado, de tal forma que o professor não precisa quebrar a cabeça para inventar coisas muito imaginativas. Funcionou bem, mas no caos que foi esse desencontro dentro a instituição praticamente implodiu. E aí acabou tudo, e eu fui embora. Então era um preparo para a vida, né? É um preparo para a vida, quer dizer... A faculdade para um preparo para a vida, não para uma profissão, mas preparo para a vida. Quer dizer, então você gastava mais tempo lendo, escrevendo, aprendendo inglês, aprendendo ética, literatura, para formar uma pessoa mais completa, mais ampla e um pouco menos tempo. É exatamente isso que acontece na Europa. Na Europa, hoje, são 3 anos de educação geral e 2 anos profissionais. Sim. Nos Estados Unidos, são 2 anos de educação geral e 2 anos profissional. E mesmo assim, a geral deles é muito menor mesmo, né? Eles não se preocupam com algumas visões, eles se preocupam mais com a visão mesmo de mercado, né? Aonde você diz? Nos Estados Unidos. Não. Os 2 primeiros anos são formação geral. Inglês, história, estatística, filosofia, você pode escolher. Mas você tem que fazer 2 anos de matérias de base. De base. Sim. Profissionalizantes são os últimos 2 anos. Isso em todo lado. É sempre assim. Tem que fazer história, tem que fazer uma ciência social, tem que fazer uma ciência natural, e aí depois é que faz a profissionalização. E aí que surgiu a conspiração mineira pela educação? Como é que surgiu a conspiração? A associação comercial estava muito motivada para fazer alguma coisa na área de educação. Isso, a associação é uma coisa teórica. Na verdade, quando nós dizemos associação comercial, é que tinha 3 ou 4 pessoas lá que
que acharam que era para fazer coisa. Inclusive o Evandro, que era um dos sócios do Pitaco. Porque, apesar de que eu saí, eu não briguei com ninguém lá. Claro. E aí começamos uma longa série de discussões para decidir o que nós íamos fazer. Nesse meio tempo, o Anastasia pediu que a gente fizesse alguma coisa no Serra Verde, porque estava sendo construído o centro administrativo, ali era uma região meio brava, então qualquer coisa que se fizesse ali para melhorar o sistema, enfim, qualquer avanço ali seria mais do que bem-vindo. E aí nós começamos a discutir o que a gente ia fazer. Mas aí eu me lembrei de uma experiência que eu tinha tido ainda na Suíça, um negócio chamado Action Learning, e que consiste em dizer: quem vive o problema é quem pode resolver o problema. Quem é de fora nem sabe qual é o problema exatamente e nem tem as ferramentas. Se o de dentro não está conseguindo resolver o problema, vamos dar a ele as ferramentas para resolver os problemas e não tentarmos nós decidir qual é o problema dele. Quem sabe onde aperta o sapato é o dono do pé. Então, como é que começou? Eu tinha 1000 ideias. Eu acho que eu tinha mais ideias sobre o que tinha que fazer com aquelas escolas. Mas começou a gente entrevistando 8 diretores. E nós perguntamos: qual é o problema da sua escola? Nenhuma falou de educação. É droga, é disciplina, é desmotivação, são os pais, são isso, são aquilo. Bom, esses são os problemas. Tudo que a gente estava pensando não é isso. É a diretora que sabe quais são os problemas da sua escola. Então, nós resolvemos aplicar essa técnica do Action Learning, que foi inventada por um inglês. Eu conheci o inglês há bem velhinho. E que rodou o mundo. Aí eu fiz a proposta. E todo mundo aprovou. Ah, maravilha, maravilha, maravilha. Eu feliz da vida. E aí veio o lado ruim. Bom, então você acha um cara para fazer isso. Um cara que entenda de Action Learning. A essas alturas, o velhinho já tinha ido há muito tempo. O único outro que eu conhecia era o oficial do Exército Americano. Também não servia. Aí eu entrei no Google e procurei. Descobri uma mulher que fez uma conferência no Rio Grande do Sul, mas, obviamente, eu não sabia nada. E descobri uma consultora internacional, chamada Caliper, que tem sede brasileira em Curitiba, e que faz consultoria para Gerdau e para todo mundo, quer dizer, cachorro grande. E eles disseram que fazia. Bom, eu escrevi para eles, passei um e-mail, eles responderam: fazemos sim, estamos muito interessados. Mas quando eu vi o que era a tal da consultora, eu digo: bom, escrevi para o cara e disse: olha, lamento, eu estou vendo o que são vocês, eu não tinha visto antes. Nós não temos nem orçamento. Isso aqui é um grupo voluntário, um grupo que se junta voluntariamente. Nós não temos nem orçamento. Imagina se nós vamos pagar uma consultora internacional que vende serviço para Gerdau. Me responde o cara: não, seguinte, me paga a passagem do hotel que eu vou aí, de 2 em 2 semanas, montar o programa. E o George Grow, que é uma figura excepcional, um escocês excepcional e que estava habituado a fazer isso, passou 2 anos indo a cada 2 semanas se reunir com os diretores. Começou com meia dúzia de escolas, terminou com 80, 100 escolas, e a coisa engrenou. Quer dizer, basicamente, a gente estava dizendo: diretores, vamos criar o ambiente em que você possa resolver seus problemas. Vamos ajudá-lo, não dar dinheiro, mas vamos alimentar o seu ego, vamos estimulá-lo para resolver os problemas. E já tem 15 anos que eles se reúnem mensalmente, já tem mais de 500 reuniões, pelo que eu me imagino, literalmente, e que nessas reuniões
cada um é em uma escola e os diretores mostram o que eles estão fazendo em cada uma das escolas. Então, aquilo irriga a escola, aquilo motiva os diretores, aquilo é uma coisa que deu certo. E pergunta, qual é o custo disso? Guaraná e pão de queijo. Quer dizer, não é um orçamento extravagante. Muito interessante. E continua, então? Continua acontecendo. Continua. Durante um tempo eu acompanhei, depois aquilo passou a andar sozinho, tinha gente motivada, tinha gente tocando, e eu fui cuidar de outra coisa. Eventualmente eu ainda apareço lá, faço uma apresentaçãozinha, uma coisa assim, e pronto. O senhor percebe que isso é um rumo que pode ser feito para todo o Brasil? Pode, inclusive, como o Evandro pertence à Cogna, né, que era o Pitágoras, que mudou de nome, sim, e que agora, pelo terceiro nome, é Cogna, eles têm uma rede de faculdades pelo Brasil todo e têm uma rede de escolas. Então, eles estão reproduzindo esse modelo em muitos estados brasileiros. Eu não acompanho de perto, eu não tenho o contato, mas, quer dizer, é uma coisa que já saiu do meu âmbito, mas de vez em quando eu ouço qualquer coisa e aparentemente está funcionando. Muito interessante. Então, uma coisa criada por voluntários que segue em frente, melhorando nessas escolas. Né? Sim, não, mas nós já estamos falando de centenas de escolas. Eu entendi. Né? Centenas de escolas. Então, é muito interessante esse aspecto. E elas, muitas são em Minas Gerais. A primeira etapa foi na Grande Belo Horizonte. Depois começou a desbordar e criarem grupos mais para aqui, mais para ali. Depois, através da Cogna, que é o Pitágoras, no fundo, foram para outros estados, porque eles têm faculdade em outros estados. Mas aí, o que eu sei é muito pouco. Tá. Como é que o senhor vê a questão da educação, que o senhor trabalhou muito nisso, e a cultura local, a cultura existente na comunidade? Como é que a gente pode unir essas duas coisas? Existe uma experiência muito interessante, porque ela marcou, ela ficou, e ela passou a ser um paradigma de um modelo americano. Chama-se Fox qualquer coisa. O professor de high school, né, de ensino médio, foi para uma cidadezinha do interior dos Estados Unidos, bem atrasado, tipo Alabama, Mississippi, não sei o quê, para dar aula de literatura inglesa. Foi um desastre. Aqueles meninos, a capiauzada lá, não queria nem ouvir falar nisso, a escola desmoralizada e tudo. E aí, o que ele fez? Ele disse, não, vamos criar alguma coisa que hoje se chama de história oral. Vocês vão conversar com os velhos e vão pedir aos velhos para contar a história desse lugar onde vocês vivem. E aí começou. E eles vão contar a história do que eles comiam, e como é que cozinhava, e como é que fazia os implementos, etc. Então, ele fez uma grande ação de recuperação da cultura local. E aí, com isso, ele conseguiu enfiar Shakespeare. Não é? Ele conseguiu fazer a ponte daquela narrativa, daquela história que foi sendo capturada pelos alunos, não só história, mas construção de objetos, construção de ferramentas, etc. E ele progressivamente fez a ponte. E isso passou a ser um paradigma. Então, eu acho que eu respondo a sua pergunta citando esse, memória ruim, é Fox qualquer coisa. Não tem problema. Né? Eu entendi perfeitamente. Então, o futuro de cultura e turismo é a contação de histórias. A contação de histórias. E histórias, né? Verdadeiras, né? As histórias que aconteceram. História verdadeira. O que acontece? Quando a gente ensina alguma coisa,
isso vai só do lado, no hemisfério esquerdo, do lado cognitivo. Quando nesse processo de ensinar entram emoções, o hemisfério direito entra em cena e os dois hemisférios interagem e o conteúdo cala mais fundo na memória. Então, quando você quer ensinar alguma coisa, conta uma história em que aquela coisa aparece. Quer dizer, na minha época, eu tenho certeza absoluta que eu aprendi muito mais de tudo que estava no currículo do ginásio e do primário lendo Monteiro Lobato, muito mais do que na escola. Por quê? Monteiro Lobato entendeu isso. Conta uma história. E essa história é a história do Brasil. Essa história é a história da Grécia, é mitologia grega, é tudo. O que é a coleção de Monteiro Lobato? É você transformar o currículo da escola numa infinita história que vai sendo contada com piadinha, com aventuras, com coisas impossíveis, com coisas possíveis. Então, nós temos que entender que a melhor pedagogia é a pedagogia da contação de história. Eu fico imaginando Jesus ensinando os 7 mandamentos para o seu vizinho. Não emplacava. Não emplacava. Os pecados capitais, já não sei mais quantos, 7, 8, 9, não sei. O vizinho, nem o vizinho ele não converteria. Mas ele nunca fez isso. Ele contou histórias. E contando histórias, ele criou uma religião que abrange hoje vários bilhões de pessoas. O Corão é uma contação de história. A Ilíada e a Odisseia é uma aventura. A Odisseia, eu estou acabando... É uma história. É uma história atrás da outra, é uma aventura atrás da outra. É Ulisses voltando para casa, levando 10 anos, e a cada momento acontecia alguma coisa. A coragem, a bravura, a honestidade, também a vingança. Isso tudo se plasma na identidade grega clássica. Quer dizer, é um livro de aventura que faz, que constrói, que forja a identidade dos gregos clássicos, da mesma forma que Monteiro Lobato conseguiu, com muito sucesso, para muita gente, como eu, transmitir o currículo da escola de uma forma agradável. O que era chato na escola era divertido no Monteiro Lobato. Não tem dúvida, né? E agora para frente, professor? O que o senhor tem pensado, o que o senhor tem planejado? Bom, no fundo, nós temos... Bom, para mim ou para a educação? Para os dois. Os dois. Bom, para mim, eu vou continuar escrevendo meus livrinhos, escrevendo meus artigos. Agora tem todo mês a coluna do Estadão, mas isso é pouco trabalho. Estou escrevendo vários livros e fazendo pesquisa. E quais são os assuntos? Quais são os assuntos, os temas dos livros? Olha, eu escrevi um sobre a reforma na FASER, na Escola de Medicina, que estava para ser fechada, e aí Ricardo Guimarães comprou, recrutou a mim mais umas 2 ou 3 pessoas para ajudar a consertar. 4 anos depois, tirou a nota máxima no MEC. Quer dizer, não foi pouca porcaria. Eu escrevi um livro agora sobre árvores, sobre meio ambiente, sobre floresta, sobre água, sobre árvores, sobre reflorestamento, sobre toda essa temática que está ligada à água e ao aquecimento global. Certo. E agora estou escrevendo um prefácio para um livro sobre mulheres. Enfim, sei lá. É amplo. E a educação? Qual é o futuro dela? A educação, veja o seguinte.
as pessoas falam que o Brasil tira os últimos lugares no PISA. É verdade. Mas os últimos lugares no PISA correspondem mais ou menos a 3/4, quer dizer, um percentil 70 e tantos no mundo. Por quê? Porque os que fazem o PISA são os melhores. Quer dizer, então, se os outros fizessem o PISA, o Brasil estaria na frente de praticamente todos. Os que não fazem e que, digamos, fariam hipoteticamente. Então, nós estamos lá. Corresponde, mais ou menos, ao que se esperaria para a renda per capita do Brasil. Agora, não corresponde nada ao que a gente precisa para ser o que a gente gostaria de ser. Então, mas vamos entender, o grande problema da educação no Brasil não é o que nós estamos fazendo errado, é o que nós deixamos de fazer durante 4 séculos. Quer dizer, o nosso problema não é o presente todo atrapalhado. O presente brasileiro é uma correria para recuperar o tempo perdido. E nós avançamos muito. Esse pessimismo total e completo com relação à educação não se justifica. Nós estamos atrás de praticamente todos os países da América Latina. A matrícula brasileira era mais baixa, o nível de educação, do que no Paraguai. Nós recuperamos e hoje nós empatamos, ou quase empatamos, com os melhores do continente, que são Argentina, Chile e Uruguai. Nós estamos quase lá, quer dizer, foi um salto espantoso. Agora, é uma grande atrapalhada. Quer dizer, é muito difícil andar muito rápido e não fazer muita besteira, e o sistema... E o que acontece? Isso também a gente tem que entender. Quando não tem escola, não tem livro, não tem merenda, não tem prédio, não tem carteira, qualquer coisa que você faça... e os professores não sabem nem ler e escrever direito. Qualquer coisa que você faça é um salto fenomenal, não é? Agora, no Brasil, tem carteira, tem mesa, tem merenda, tem sala de aula, tem livro, e praticamente grande parte, ou quase todos os professores, têm um mínimo de titulação. Desse momento para frente, fica tudo mais difícil. Por quê? Porque o grande salto de que não tem livro agora tem, né? É óbvio. Agora, se tem o livro, se sabe usar melhor o livro, se tem professor e a aula do professor precisa melhorar porque ela é muito ruinzinha, aí é morro acima. É subir uma serra penosa. E é nesse momento que nós estamos junto com todo mundo. Aí é uma escalada já, né? Isso, junto com todo mundo. O Brasil não é diferente, quer dizer. E depois desse salto inicial, que nós custamos a dar, aí nós chegamos no ponto em que os avanços são lentos. Nós continuamos avançando nos primeiros 5, 6 anos, paramos completamente. Tira o Covid, antes do Covid, porque o Covid balançou tudo, a gente não tem ainda uma ordem de grandeza muito clara do que aconteceu. O Fundamental 2 era muito enguiçado e o médio mais enguiçado ainda. Há uma perspectiva de que o médio deu uma boa melhorada com essas mudanças na legislação. Então, o que nós temos é um quadro que é um quadro de relativo equilíbrio. E o ruim desse quadro é que a educação que o Brasil tem é a educação que o brasileiro quer. E a educação que o brasileiro quer é muito tosca. O brasileiro não tem ideia de que exista uma ambição legítima de ir além de conseguir o diploma, que é aprender. Quer dizer, nós não chegamos na fase de que a sociedade cobra mais aprendizagem. Pelo contrário, o pai cobra que deu muito dever para casa, classe média. Classe baixa quer saber se tem merenda. Não é? Enquanto que sociedades
que avançaram muito, como a Coreia, como a própria China, a sociedade é impiedosa na cobrança. A ponto de que o Japão não consegue inovar na sala de aula porque os pais têm medo que isso prejudique o rendimento do vestibular enquanto estiver nesse processo de experimentação. Quer dizer, a cobrança é fatal. Na Coreia, no dia do vestibular, a ANAC de lá desvia os aviões para não fazer barulho para os alunos. Fecha a rua para não fazer barulho. Quer dizer, nós estamos longe disso, está todo mundo feliz. Quer dizer, quando a gente diz que a educação está em crise, a educação está em crise na minha cabeça e na sua. Para 70% dos brasileiros, a escola é boa. Para 70% dos pais, a escola é boa. Para 70% dos alunos, a escola é boa. Para 70% dos professores, a escola é boa. Então, o nosso grande drama é que todo mundo acha que a educação é boa. Os 30% que não acham estão na escola privada. 15% em escola privada e outros por aí. Então, esse é o problema decisivo. Quer dizer, o brasileiro médio não descobriu que a escola não é boa. A escola está entre ruim e muito ruim. Claro que existem as escolas de elite, claro que existem colégios da melhor qualidade possível, mas nós estamos falando de 5%. Mesmo o privado não é essas maravilhas. Professor, obrigado, viu? Obrigado aí pelas palavras tão firmes e também clareando o que fazer e como fazer e mostrando bem claro isso. A sociedade tem que querer mais. Se ela não quer mais, tem que querer mais. Tem que cobrar mais. Ao querer mais, tem que cobrar mais. Quer dizer, isso, quando é que a gente já viu pai fazer greve em frente à Secretaria de Educação? Nunca, mas né? É isso. Isso mesmo. Obrigado, professor, viu? Boa tarde. Pelo seu tempo, pelas suas palavras. Tá? Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Até logo. Um grande abraço. Até logo. Tivemos, então, aí, né, as palavras de um experiente, um professor, um pesquisador, um questionador de tudo que faz, que é importantíssimo o homem sempre questionar o que está acontecendo. E é isso que falta, realmente, para a nossa educação. E aí, consequentemente, para as nossas profissões, para a nossa cultura, para o nosso... tudo que nós fazemos. Excelente, né? A gente conversar com uma pessoa dessa. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.